Olá, queridos amigos, estimados irmãos e irmãs. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição muito importante, o Ministério Celestial Ofuscado. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre um poder que tenta usurpar o trabalho de Cristo no santuário celestial. Tenta ofuscar o ministério de Jesus, que está no santuário celestial neste momento, e realizando uma obra em favor da humanidade, em favor do pecador. Esse é um poder religioso, um poder civil religioso. E Cristo está hoje no santuário celestial, irmãos, intercedendo por cada pecador, por cada ser humano, conforme a Bíblia Sagrada, realizando o trabalho de intercessão, de mediação em favor de cada ser humano. Cristo é o nosso mediador, é Ele que nos liga de volta ao Pai. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo então nos liga ao Pai, mas no entanto esse poder civil religioso aqui deste mundo tenta ofuscar o trabalho de Cristo, o trabalho que Cristo realiza hoje no santuário celestial, e é o trabalho de sua intercessão em favor de cada um de nós. Tenta colocar outros intercessores, tenta colocar outros mediadores no lugar de Cristo, com práticas, que tiram Cristo do cenário e da função que ele realmente deve estar fazendo, assim, usurpação da função de Cristo nesta terra. E Cristo, então, ele apresenta seus próprios méritos diante de Deus, porque Cristo é o verdadeiro sacrifício. Cristo é o perfeito sacrifício em favor da salvação do ser humano. Por isso, irmãos, nós devemos nos apegar a Cristo, nos voltar constantemente a Ele, a nossa vida, de corpo, de mente, de coração, totalmente voltados para Cristo. Porque Cristo, por seus méritos, perfeitamente pode nos salvar. A Ele devemos voltar a nossa vida. A Ele devemos confiar todo o nosso ser, confessando nossos pecados, em Cristo buscando uma conversão de vida dia a dia, santificação. Devemos confiar a Jesus, o Salvador que tudo pode fazer a nossa vida. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, verso 5. A pena inspirada diz assim: Fé e Obras 105. A intercessão de Cristo em nosso favor consiste em apresentar seus próprios méritos divinos na oferta de si mesmo ao Pai como nosso substituto e fiador, pois subiu ao alto para fazer expiação por nossas transgressões. Por isso, nesse momento de juízo investigativo em que nós vivemos, precisamos nos voltar mais e mais para Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, confiando o nosso caso a Ele, o nosso advogado. E assim, Ele perfeitamente pode salvar aqueles que se arrependem, aqueles que decidem se entregar verdadeiramente à sua vida em suas mãos. O primeiro tópico vem nos falando mensagens transmitidas pelos profetas. A letra A, como Deus revela sua vontade à humanidade e que mensagem é especialmente projetada para os últimos dias. Números 12, verso 6, Daniel 8, 1 e 2. E disse: Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então nós vemos aqui como Deus revela a sua vontade ao ser humano, As verdades da palavra de Deus são reveladas aos profetas, os seus representantes. As palavras do livro sagrado, da Bíblia Sagrada, foram registradas por meio dos profetas. Deus usou os profetas, homens escolhidos por Deus para registrarem a sua palavra. E Deus fala com seus profetas e falou no passado com seus profetas por meio de sonhos e visões, revelando então a sua vontade para o seu povo, revelando todo o contexto histórico, os acontecimentos referente ao ser humano em todo momento da humanidade, em toda a história da humanidade. Então Deus revelou o futuro da humanidade aos seus servos, aos seus profetas. Então todos os acontecimentos que precederiam a volta de Jesus
também estão na sua palavra. E ele revela qual é a sua vontade para o seu povo nos últimos dias, né? E nós podemos ver aqui no próximo texto, Daniel, mostrando o contexto como ele recebeu a visão divina. Daniel 8, 1 e 2. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão. A mim, Daniel, depois daqueles dias que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Então, Daniel, descrevendo ele mesmo, né, recebendo a visão de Deus, dos assuntos proféticos dos últimos dias, sobre as passagens dos reinos, né? Deus levanta reinos, tira reinos. E naquele momento histórico, Deus estava mostrando a Daniel essas situações do mundo geopolítico. Então, Deus revela à humanidade a sua vontade por meio dos profetas, por meio de sonhos, por meio de visões, e especialmente a mensagem para os últimos dias, a mensagem do juízo nesses últimos dias, o juízo investigativo, a mensagem de arrependimento e conversão. Cada um de nós devemos nos arrepender, nos converter, arrepender dos nossos pecados, ter uma mudança de vida em Cristo Jesus, as mensagens angélicas para o seu povo. Precisamos, então, estudar mais e mais a palavra do Senhor, né? Que revela, então, a situação do seu povo em todos os tempos, principalmente agora, nesses últimos dias. Por isso, nós devemos estudar a Bíblia Sagrada para compreendermos a vontade do Senhor nesse período em que nós estamos vivendo de juízo investigativo, né? Precisamos entender a questão da salvação e da perdição do ser humano. E é a palavra de Deus revelada por meio dos seus servos, os profetas, que nos mostram, então, o desenrolar de toda a história e o trabalho de Cristo em favor de cada pecador ali no santuário. Precisamos, então, dedicar tempo, irmãos, para estudarmos os livros de profecia da palavra do Senhor, Daniel, Apocalipse, tirarmos tempos, então, para estudarmos, para compreendermos a realidade do povo de Deus nos últimos dias, a realidade desse mundo nos últimos dias, no fim do tempo do fim, no fim do tempo da graça. Leia o livro de Daniel, ponto por ponto, relembre a história dos reinos ali representados. Contemple estadistas, conselhos, exércitos poderosos e veja como Deus atuou para humilhar o orgulho e a glória humanos, lançando-os no pó. Então Deus é que levanta reinos e abaixa reinos, né? Destitui reinos. E nós podemos confirmar isso através da história. A história confirma, então, o contexto bíblico de tudo isso acontecendo, né? Babilônia dando lugar para outro reino e a Grécia dando lugar para outro reino. Então, Deus colocando reinos, estabelecendo reinos e abatendo reinos. Somente Deus é representado como o grande. O profeta o vê derrubando um poderoso governante e erguendo outro. O contexto revela como o monarca do universo prestes a estabelecer seu reino eterno, o ancião de dias, o Deus vivo, a fonte de toda sabedoria, o grande governante do presente, o revelador do futuro. Leia e entenda como o ser humano é pobre, frágil, passageiro, errante e culpado quando entrega a própria alma à vaidade. Ministros e povo declaram que as profecias de Daniel e Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. No entanto, Cristo encaminhou os discípulos às palavras do profeta Daniel, referentes aos eventos que aconteceriam naquela época, e disse: quem lê, entenda. Quem nos dá o entendimento, irmãos? O Espírito Santo. Por isso, quando nós estudamos a palavra de Deus, devemos buscar em oração o Espírito Santo nos orientará, né, acerca da palavra do Senhor, nos dará um entendimento para compreendermos a palavra do Senhor. E a afirmação de que o Apocalipse é um mistério incompreensível é contrariada pelo próprio título do livro, Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.
Apocalipse 3, de 1 a 3. Então nós vemos aqui a importância de estudarmos a palavra do Senhor, que foram essas mensagens, bíblicas, que foram transmitidas, reveladas por Deus aos profetas, mostrando todo o contexto da história mundial, a breve volta de Jesus, o juízo, a condição de cada ser humano para a salvação e também mostrando Cristo, o único Salvador entre Deus e os homens. Mostrando o tempo de graça em que nós estamos vivendo e que brevemente essa porta da graça irá se fechar. Por isso nós devemos compreender as palavras de Deus aos profetas, estudando sua palavra e então nos voltarmos mais e mais para Jesus. O segundo tópico vem nos falando o carneiro e o bode. O carneiro e o bode foram usados por Deus como símbolo, de duas fortes nações, dentro do contexto bíblico aqui, trazendo a revelação. E eles, devido à sua relação com o santuário, Deus usou esses dois simbolismos, carneiro e bode, porque representava também o ritual do santuário no dia da expiação, o dia do juízo, uma forma de simbolizar que essas nações estavam em juízo, O juízo de Deus em frente às nações do mundo, naquele momento de expiação, também representava, essa situação. Então esses dois animais, eles representavam reinos que foram escolhidos por Deus e também lembravam o dia aqui da expiação, em que Deus leva as nações a julgamento, as pessoas a julgamento. Então o carneiro aqui dentro da profecia simboliza o reino medo-persa, que conquistou Babilônia. Nós podemos ler em Daniel 8, verso 3, 4 e 20. No versículo 20 diz assim: aquele carneiro que viste com as duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. E como essa profecia se cumpriu? Ester 1, verso 1. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então essa profecia, irmãos, ela se cumpriu no 3º ano do reinado de Belsazar, quando os medo-persas invadiram Babilônia, capital do reino então ali da Babilônia. E Daniel teve essa visão quando Belsazar, o sucessor de Nabucodonosor, estava dando uma festa, usando os utensílios sagrados ali do santuário do templo de Jerusalém, levados pelos cativos, quando eles levaram por meio do cativeiro os israelitas para a Babilônia. E então Belsazar estava usando ali, dando banquete para várias pessoas de várias nações, quando então apareceu uma mão na parede, escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. E Daniel foi chamado então para interpretar aquela situação, para revelar o significado daquela sentença que estava escrita na parede. E Daniel então orou a Deus e Deus revelou a Daniel o significado da mensagem. Pesado na balança fostes e você foi achado em falta. Essa era a sentença para o rei Belsazar e para o seu reino Babilônia. E naquele mesmo momento, os soldados medo-persas invadiram o reino da Babilônia, tomaram o poder e Dario então assumiu o reino no lugar de Belsazar, cumprindo então a profecia bíblica, a profecia dada ao próprio Daniel, revelando os reinos, que Deus levanta reinos e retira reinos, Deus coloca reinos e retira, destitui reinos. Enquanto as nações rejeitavam os princípios de Deus e nessa rejeição causavam sua própria ruína, ainda era evidente que um propósito divino e soberano estava operando em todos os movimentos delas. Cada nação que apareceu na história teve permissão para ocupar seu lugar na terra. Esse privilégio servia como uma avaliação para ver se ela cumpriria o propósito do vigia e santo. Então cada nação foi chamada para um propósito, mas a maioria dessas nações rejeitaram
a Deus, o seu plano, a sua vontade. Então, essas nações que rejeitaram o Senhor, Deus destituía. A profecia traçou o surgimento e a queda dos grandes impérios do mundo: Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Cada um desses reinos foram chamados também para que no meio dessas pessoas surgissem pessoas que dessem glória a Deus. Mas esses reinos foram totalmente contrários à palavra do Senhor. Mas Deus mesmo assim fez cumprir, a sua profecia, mesmo com pessoas que não queriam saber da sua vontade. Cada um deles, assim como ocorreu com nações de menor porte, a história se repetiu. Cada um teve seu tempo de prova, cada um falhou. A glória de todos se dissipou, seu poder se foi e outra potência ocupou o seu lugar. A letra B vem nos falando o que o grande bode simboliza e como a cena descrita se cumpriu. Daniel 8, 5-8, 21 e 22. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto e a sua força. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram do seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos dos céus. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. E ter sido quebrada, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força dela. Então, irmãos, o bode aqui simbolizando o rei da Grécia, que simbolizava, o reino da Grécia, tendo como seu maior expoente, principal governante, o imperador Alexandre o Grande, e depois os seus 4 generais, porque Alexandre o Grande morreu no seu auge, quando estava na maior força, na sua maior conquista. E aqui vem falando que esse bode vinha sem tocar o chão, significa que esse reino se movia com velocidade e que as suas conquistas eram rápidas, Então, ao estudarmos a história, nós vemos como Alexandre o Grande, ele conquistou rapidamente, quase todas as províncias e reinos daquele momento do mundo, e no seu auge ele morreu, cumprindo a profecia, Morreu Alexandre o Grande, seu reino foi dividido entre seus 4 principais generais, mas não foi um reino mais tão forte, porque dividido se tornou fraco, E Alexandre o Grande morreu por intemperança, Morreu de tanto beber, numa noite de orgias e prazeres. Para Alexandre foi muito fácil conquistar reinos do que controlar o próprio espírito. Depois de subjugar as nações, esse assim chamado grande homem caiu devido à transigência com o apetite, uma vítima da intemperança. Então, olha o exemplo, um grande homem, general, imperador, de grandes batalhas, dominou várias nações, mas não dominou seu próprio espírito em relação ao pecado, E caiu nessa desgraça. Ele foi visitado, então, em juízo, O juízo de Deus, então, passando a sua nação para outro reino. A letra C. Embora a Bíblia relate com precisão infalível a história dos impérios mundiais, que palavras de Cristo devemos ter em mente? João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, irmãos, a palavra aqui importante de Jesus: meu reino não é deste mundo. O reino do verdadeiro cristão, irmãos, não é deste mundo. O reino do verdadeiro cristão é o mundo por vir. Nós devemos estar nesse mundo, mas aguardando o mundo por vir, um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Então nós não devemos temer, apesar da história do mundo aqui mostrar os reinos
sendo levantados e sendo destituídos. Deus está no controle de todas as coisas, neste mundo e em todas as situações. Então nós devemos nos alegrar com a breve volta de Jesus, né? Com todos esses acontecimentos que a profecia mostra e que a história confirma. E nós estamos aqui neste mundo apenas como mordomos do Senhor, representantes do seu reino, representantes da sua graça, né? O reino que Deus preparou para o seu povo, o seu santo povo. O reino que Deus preparou para cada redimido, para cada salvo, é o mundo por vir e não este mundo neste momento. Por isso nós não devemos perder tempo com prazeres desse mundo, com as coisas que ofuscam a nossa mente, a nossa visão também de ver a glória de Deus, a salvação de Cristo Jesus para a nossa vida. Então aqui na nota também vem uma mensagem especial para jovens, adolescentes, crianças, né? Se voltarem para o estudo da palavra de Deus, para a palavra profética, e não para as vãs filosofias desse mundo, porque a nossa pátria não é neste mundo, mas o mundo por vir. Visando despertar nas crianças e jovens a simpatia e o espírito de sacrifício pelos milhões de pessoas que sofrem nas regiões do além, nas regiões além, é importante que eles se familiarizem com essas terras e seus povos. Nesse sentido, nossas escolas podem realizar muito nesse sentido. Em vez de se deterem nas façanhas dos Alexandres e Napoleões da história, que os alunos estudem a vida de homens como o apóstolo Paulo e Martinho Lutero, e entre outros, né? E leiam sobre o atual desdobramento da história diária do esforço missionário. Em vez de sobrecarregarem a mente com uma série de nomes e teorias que não têm influência sobre a vida e nos quais raramente pensam quando estão fora da sala de aula, que os alunos estudem todas as terras à luz do esforço missionário e se familiarizem com o povo de cada uma e com as suas necessidades. Então, aqui um apelo aos jovens, crianças e adolescentes, né? Que devemos orientá-los da melhor maneira possível, mostrando a eles que nosso reino não é neste mundo, mas que se foquem em estudar a palavra de Deus, foquem em fazer o trabalho missionário, né? Não perdendo tempo com as vãs filosofias desse mundo, mas buscando estudar mais e mais e se alimentar da palavra do Senhor para pregar esta mensagem de salvação a outras pessoas. O terceiro tópico nos diz o poderoso chifre pequeno. A letra A, o que o poderoso chifre pequeno representa e como essa ilustração se cumpriu, Daniel 8, de 9 a 12. E em uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas deitou por terra e os pisou, e se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Então nós vemos aqui, irmãos, o chifre pequeno, né? Que também em Apocalipse, em Daniel capítulo 7, nasce no quarto animal, e esse animal representa o Império Romano, né? Esse quarto animal, e aqui no Apocalipse, e aqui em Daniel 7, no capítulo 8 agora, Daniel 7, 8, apresenta esse chifre, né? Que cresceu pequeno, mas depois foi crescendo, se tornou notável e derrubou a muitos, né? Esse pequeno chifre tem algumas características, surgiu desse reino, do Império Romano, e tornou-se um reino, então, político, religioso. Um poder que perseguiu, um poder que blasfemou contra Deus, perseguiu os cristãos, que exaltou a si mesmo, né? E quis tomar o lugar de Deus e o poder de Deus. Então,
se fazendo ficar no lugar de Deus. E o poder que surgiu de Roma, com essa influência política religiosa, foi o papado, né? Papado romano, a Igreja de Roma, e que chegou, né, ao poder entre as 10 tribos bárbaras, vindo do Império Romano, da Europa. Esse poder falava contra Deus, contra o Altíssimo e perseguia os santos do Altíssimo. Esse chifre pequeno ele foi crescendo e tomando popularidade, né? Poder, engrandeceu-se ao ponto de então querer tomar o lugar do próprio Cristo, o príncipe do exército, aqui como é mencionado, tentando usurpar o lugar de Jesus, substituindo Jesus pela figura do papado, né? Na figura da intercessão. Na situação de intercessão, essa figura do papado buscou tomar o lugar do próprio Cristo. Também tentou mudar, né? Buscou mudar com o seu poder terreno os tempos e a lei de Deus. E nós vemos tudo isso se cumprindo na história, a profecia bíblica revelada na história da humanidade. E como essa ilustração se cumpriu, o chifre pequeno foi crescendo, de onde veio, né, essa situação até que Roma tomou o poder? A coroa removida de Israel passou sucessivamente para os reinos da Babilônia, depois Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Deus diz: e ela não será mais até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Então, passou de Israel, né, para esses reinos, e Deus, então, ao final, Jesus, a pedra, né, que vai derrubar todos os reinos, que foi visto na profecia de Daniel, na visão que Daniel teve. Jesus virá reivindicar o seu reino que lhe pertence por direito, né? Alexandre e César acharam mais fácil conquistar o mundo do que controlar a si mesmos. Então essas nações não obedeceram à palavra de Deus, cumpriram os propósitos divinos em relação às profecias, mas esses homens e esses reinos que dominaram o mundo não influenciavam o povo a seguir a Deus apenas, então, o seu poder mundano e as idolatrias e as situações que afastavam mais e mais a humanidade de Deus. A letra B vem nos falando como as palavras se engrandeceu em grande maneira e cresceu muito para o meio-dia, são usadas para ilustrar as vastas comparações de cada um dos reinos. Daniel 8, 4, 8 e 9. E qual é o significado de se engrandecer até o exército dos céus e deitar por terra algumas estrelas? Irmãos, nós vemos aqui as conquistas dos reinos, né? Na ilustração dos animais, e todos esses reinos cresceram, se evoluíram, conquistaram muito, né? Tiveram seu auge, tiveram as suas glórias terrenas, suas glórias mundanas, destruíram outros reinos, né? Mas todos esses reinos, eles passaram. Todos esses reinos tiveram seu declínio. Todos esses reinos finalizaram, ou seja, todos esses reinos tiveram seu fim. É isso que nós podemos ver aqui de Daniel 8, 4, 8 e 9. Agora, qual é o significado de se engrandecer até o exército dos céus e deitar por terra algumas estrelas? Daniel 8 e 10. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. Quando nós lemos aqui também a nota, ao final da nota diz assim: os tons de sua voz são como o som musical de muitas águas. O seu rosto brilha como o sol no resplendor do meio-dia. Em sua mão há 7 estrelas, que representam os ministros das igrejas. Então, irmãos, esse poder papal, poder romano, a história confirma isso. Esse poder do chifre pequeno, ele perseguiu os santos do Altíssimo, deitou por terra a verdade, perseguiu e massacrou os ministros, os servos do Senhor, que pregavam a verdade, que se rebelaram contra esse poder, que falavam a verdade contra esse poder.
Então ele se engrandeceu tanto, quis tomar o lugar de Deus, o lugar de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outra pessoa, muito menos ser humano, né? Devemos confessar nosso pecado somente a Deus. Não existe outro mediador, um outro poder terreno que possa fazer esse papel. Apenas Cristo, segundo a palavra de Deus, é o mediador, é a quem nós devemos confessar nossos pecados, né? E esse poder, então, lançou por terra a verdade, lançou por terra o exército dos céus e as estrelas. Então, perseguiu os santos do Altíssimo, né? Matou os ministros do Evangelho, os servos do Senhor. Esse poder, conforme a história, na Reforma Protestante, nós podemos ver esse acontecimento, então, essa profecia se cumprindo, quando os servos de Deus foram massacrados por esse poder, o poder papal, o poder romano, os mártires, os pregadores do Evangelho, né, os ministros da Palavra de Deus, todos os que pregaram a verdade contra esse poder, apontando para Cristo, mostrando o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Todos esses foram perseguidos e mortos por causa da pregação do Evangelho, por causa de pregar a verdade. O quarto tópico vem nos falando de um sacerdote impostor. A letra A, quem é o príncipe do exército e como o chifre pequeno se engrandeceu contra ele, Daniel 8, 11, 25, Apocalipse 19, 16, Apocalipse 17 e 14. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o seu lugar do seu santuário foi lançado por terra. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Mas sem mão será quebrado. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E como esse pequeno chifre ele se engrandeceu, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, irmãos, nós podemos ver aqui, Cristo é o príncipe dos príncipes, né? O príncipe do exército celestial, do exército universal. Então, Cristo, ele tem a sua obra aqui ofuscada por esse poder político-religioso que surgiu, né? Desses impérios, do Império Romano especificamente. Apenas Cristo tem o poder de religar o homem a Deus. Apenas Cristo tem o poder e a função de ser o mediador entre Deus e os homens, de conectar Deus ao pecador. E esse chifre pequeno, então, se levantou contra a palavra do Senhor. Esse chifre tenta colocar mediadores no lugar de Deus, intercessores no lugar de Deus, então distorcendo toda a palavra do Senhor. O verdadeiro sacerdote é Cristo Jesus e está no santuário celestial. Em oração nós podemos buscar ao Senhor Jesus e colocar a Ele, nas mãos dele, a nossa vida. Não precisamos confessar pecados a seres humanos. Seres humanos se colocam como representantes de Deus aqui na terra. Então ele faz isso, né? Tentando destruir a verdade, lançando a verdade por terra. E nós podemos ver que essa obra de reconciliar apenas cabe a Cristo Jesus, mas o chifre pequeno se engrandeceu a ponto de querer tomar o lugar que pertence a Cristo, tomar a intercessão, tomar a mediação. Esse poder tem feito tudo isso e irá trabalhar até o final contra o reino dos céus, contra o próprio Cristo, que então batalhará contra eles, né? Nós podemos ver que tudo isso são instrumentos satânicos. Satanás usou esse falso poder, esse poder mundano, para então tirar Cristo da mente das pessoas, desvirtuar o trabalho de Cristo que é feito hoje no juízo investigativo em prol da humanidade. Esse chifre pequeno, então, tenta usurpar a função de Cristo,
mudando o tempo e a lei, tirando as características de Cristo e colocando no seu próprio representante. Contudo, o principal instrumento satânico a guerrear contra Cristo e o seu povo durante os primeiros séculos da era cristã foi o Império Romano, cuja religião predominante era o paganismo. Desse modo, enquanto o dragão representa especialmente Satanás, também representa em um sentido secundário o Império Romano pagão. Então, derivado do Império Romano pagão, temos o catolicismo, né? Que na verdade não se originou do cristianismo, mas se originou de Roma pagã, depois se tornando Roma papal, fazendo sincretismo religioso, né? Adoração de imagens, veneração de imagens e tantas outras situações que são contrárias à palavra de Deus, intercessão pelos santos e todas as outras situações que tiram o próprio Cristo da sua função, que obscurecem o trabalho que Cristo faz hoje em prol de cada ser humano. Uma vez que Cristo, a letra B, uma vez que Cristo não completou a obra de expiação na cruz, Romanos 5, de 8 a 11, que obra ele cumpriu como continuidade da expiação no santuário celestial, Hebreus 3 e 1, Hebreus 8 e 1 e 2, Hebreus 9, 8, 9, de 21 a 26. Mas Cristo prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fez, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, Cristo trabalha em favor de cada ser humano ali no céu, né? E ali intercedendo junto ao Pai. Ele cumpriu, né, o seu propósito ao sacrificar-se a si mesmo na cruz do Calvário, e hoje Cristo, o nosso sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote, intercede por cada um de nós diante de Deus, levando o caso de cada ser humano, né, perante Deus. Então Cristo é o mediador, somente Cristo é o mediador, somente Cristo é o intercessor entre Deus e os homens. Apenas Deus pode perdoar pecados. Então Cristo hoje ele cumpre esse papel de expiação no santuário. Faz a mediação, nós oramos ao Senhor, Cristo Jesus, pedimos o perdão dos nossos pecados e ele ali cumpre a sua obra, porque ele já se ofereceu como verdadeiro sacrifício aqui na terra. E hoje ele faz esse trabalho de expiação dos pecados ali no santuário celestial. O que esse sacerdote impostor aqui do mundo tenta ofuscar a obra de Cristo ali no santuário celestial. Que todo ser humano tem o direito de se prostrar, de buscar a Deus em oração. E é atendido imediatamente. Deus ouve a oração de cada pessoa. Não precisamos confessar pecados a seres humanos que não podem e não têm poder de perdoar pecados. Mas Cristo agora ele cumpre o seu papel ali no céu, sendo o nosso advogado diante do juiz investigativo, sendo o nosso sacerdote, sendo quem reconecta o homem a Deus, quem reconcilia o homem a Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso grande sumo sacerdote completou a oferta sacrificial de si mesmo quando sofreu fora da porta. Na época, ele ofereceu uma perfeita expiação pelos pecados do povo. Jesus é nosso advogado, nosso sumo sacerdote, nosso intercessor. Então, hoje, Cristo completa a sua obra de intercessão junto ao Pai, sendo nosso mediador, nosso advogado, sumo sacerdote.
o nosso intercessor. Tudo isso que esse poder satânico quer tirar, né, da mente do ser humano, quando, com suas práticas distorcidas e contra a palavra de Deus, colocam e ensinam a verdade de forma distorcida diante do povo, né? Buscando prerrogativas que apenas são de Cristo Jesus e não do ser humano. Isso é uma blasfêmia contra Deus, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Devemos estudar a palavra de Deus e nos livrar, né, de tudo aquilo que nos impede de entender a verdade. A letra C. Após a queda do Império Romano, como o papado transferiu o ministério de intercessão do santuário celestial para suas próprias instituições na terra. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, 1 Timóteo 2 e 5. Então, o homem do pecado, aquele que se coloca como Deus, se assenta num trono como Deus, no lugar de Deus, que representa um poder terreno que quer tomar o lugar de Deus na intercessão, né? O poder papal, então, colocou esse ministério que é realizado no Santuário Celestial aqui, como ele estivesse fazendo isso em prol da humanidade. E fazendo assim, está distorcendo a palavra de Deus, está anulando o trabalho de Cristo hoje, está obscurecendo, né, ensinando de forma errada. Enquanto o ser humano deve buscar diretamente a Cristo, muitos buscam esse poder que nada pode fazer em prol do ser humano. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então nós temos agora perfeitamente a profecia se cumprindo no poder papal na Igreja Romana, né? Que busca tomar a glória de Deus para si, que busca perdoar pecados, sendo que essa não é a sua função, é apenas função de Cristo Jesus, do próprio Deus. Então esse poder impede que as pessoas busquem diretamente a Deus, impede que as pessoas adorem diretamente a Deus, impede que essas pessoas busquem o verdadeiro mediador, que é Cristo Jesus, né? Impede que essas pessoas adorem diretamente a Deus e que ensina a lei de Deus de forma distorcida, ensina de forma errada a lei do Criador. Apenas Cristo, irmãos, deve ser o centro das nossas atenções. Apenas Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Somente Cristo reconecta o homem a Deus, somente Cristo reconcilia o homem a Deus. Não existe atalho, nem quebra-galho, nem santos, nem imagens, nem ninguém. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. E quando esse poder humano tenta tomar as prerrogativas do próprio Cristo, ele quer anular o trabalho de Cristo no santuário celestial, né? E nós, então, podemos buscar a Cristo hoje, em qualquer lugar que nós estivermos em oração, e Ele nos ouvirá. 1 Timóteo 2, verso 5, porque há um só mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em sua intercessão como nosso advogado, Cristo não precisa de virtude de nenhum ser humano, nem da intercessão de homem algum. Cristo é o único portador do pecado, a única oferta pelo pecado. Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, né? E Ele, com sua própria morte, tem os méritos para nos salvar. Não precisa de intercessão de ser humano nenhum. A oração e a confissão devem dirigir-se apenas àquele que entrou de uma vez por todas no lugar dos santos. No lugar santíssimo, Jesus está intercedendo por nós. Precisamos ficar confessando pecados a ouvidos humanos, né? Apenas a Deus. As nossas faltas, né? Que constrangi alguém, às vezes fiz alguém sofrer, magoei alguém, devo confessar. Mas os pecados mesmo, todo pecado deve ser dirigido à confissão a Cristo Jesus. Aquilo que se chama de intercessão dos santos é a maior falsidade que se pode inventar. Então esse poder colocou, né, os santos como intercessores, ofuscando o lugar de Cristo, o verdadeiro mediador. Sacerdotes e príncipes não têm o direito de se interporem entre Cristo e as almas, por quem ele morreu.
como se estivessem investidos dos atributos do Salvador e fossem capazes de perdoar a transgressão e o pecado. Eles mesmos são pecadores. Então, qualquer transgressão, mesmo a que nós praticamos contra o nosso próximo, tudo isso é contra Deus. Então, precisamos confessar a Deus. Quem tem poder de perdoar pecados, de ouvir as nossas confissões do mais íntimo do nosso ser, apenas Jesus Cristo, o nosso Salvador. Apenas Deus tem o poder de perdoar pecados. Homem nenhum tem essa prerrogativa. O quinto tópico vem nos falando a purificação do santuário celestial. A letra A, como a profecia de Daniel prediz que o ministério diário de Cristo no santuário celestial seria ocultado e corrompido, Daniel 8, 11, 12. É aquela mesma situação que nós falamos, né? E se engrandeceu até o príncipe dos exércitos, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra e fez isso e prosperou. Então esse poder, o poder papal, né? Ele ocultou e corrompeu, distorcendo, né, o trabalho de Cristo no santuário celestial. E essa profecia de Daniel se cumpriu. O trabalho de Cristo diariamente em favor de cada ser humano foi ocultado, porque esse sacerdócio impuro, esse sacerdócio impostor tomou o lugar aqui na terra durante 2.300 anos, né? Durante todo o período da Idade Média. E esse poder continua até hoje. Então aí, até a volta de Cristo vai tentar, né, enganar a muitos, né? Tem enganado a muitos. Mas ele ocultou de forma, né, corrompida, de forma oculta, operou como se estivesse no lugar de Cristo. Então, Cristo no santuário celestial, somente Cristo pode perdoar pecados, somente Deus pode perdoar pecados, somente Cristo é o intercessor. E esse, então, o poder papal ocultou de toda a humanidade, né, porque mantinha os poderes na sua mão, as Bíblias, as faculdades, tirando de muitas pessoas, né, o direito de conhecer a verdade. Somente Cristo tem o poder, então, de perdoar. Somente a Cristo devemos confessar nossos pecados, porque somente Cristo intercede por nós, porque é pela fé em Cristo que nós alcançamos a salvação e não por intercessão de poderes humanos, né? Esse poder humano, ele tem burlado, né, e ofuscado o trabalho divino desde o passado. E até hoje continua, né? Mas hoje, a partir, né, do final da Idade Média para frente, o ser humano teve a oportunidade de conhecer a verdade novamente, né? Muitos tinham essa verdade guardada em si, né? Foi passando, né? Mas foi oprimido por esse poder, foi morto por esse poder por pregar a verdade. Então, esse ministério de Cristo foi ofuscado. E se cumpriu a profecia. Foi ocultado e corrompido por esse poder, o poder papal, o poder romano, que até hoje insiste em tomar o lugar de Cristo. A letra B. Por quanto tempo aquele mesmo poder, aquele mesmo espírito rebelde, por quanto tempo aquele mesmo espírito rebelde que tentou ser igual a Deus lá no céu, manteve essa rebelião e que ofuscou o ministério expiatório de Cristo no santuário celestial? Então nós vemos aqui, irmãos, Lúcifer, Satanás, né, lá no céu tentou tomar o lugar de Deus, quis ser igual a Deus ou tomar o lugar do próprio Deus, queria a glória de Deus para si, o poder de Deus para si. E esse poder que tem essa ousadia de tomar o lugar de Deus, ele tem representantes aqui na Terra também, que tem também com ousadia tentado tomar o lugar de Deus desde o passado, né? Então houve um período na história, um período de escuridão, período profético também, que, né, na Idade Média, esse tempo de frieza espiritual, esse tempo de escuridão espiritual, esse poder representante do próprio Satanás,
ele então dominou a terra. Esse poder que se apoderou, né, da palavra de Deus, tomando o lugar de Cristo, se colocando como mediador. A maioria das pessoas eram proibidas de ter acesso à palavra de Deus, né? Somente um poder satânico é que pode fazer isso, tirar a palavra de Deus da presença das pessoas, tirar a palavra de Deus da vida das pessoas. As Bíblias eram escondidas, eram queimadas. Muitas pessoas não tinham acesso à luz maravilhosa que é a salvação pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, né? Então, a Bíblia mostrava a verdade, né? E esse poder tentou esconder, sufocando a verdade diante do povo que não tinha o conhecimento, porque esse poder escondia a palavra de Deus às 7 chaves, ofuscando então o trabalho de Cristo no santuário celestial e se colocando como representante de Deus no lugar de Cristo, querendo fazer a obra, né, de forma distorcida no lugar de Deus. Então, durante esses 2.300 anos, né, esse poder, o poder papal, dominou toda a Idade Média, dominou os poderes terrenos, ofuscando a justiça de Cristo. Isso é uma obra satânica, porque no céu Lúcifer quis ser o primeiro em poder e autoridade. De fato, ele queria ser Deus e obter o governo celestial. Por isso, na luta para alcançar esse objetivo, ele conquistou grande parte dos anjos. Quando ele foi expulso das cortes de Deus com seu exército rebelde, a sua obra de rebelião e egoísmo continuou aqui na terra. Então, Satanás, né, continuou aqui na terra e com seus representantes oprimindo, matando todos aqueles que seguiam a verdadeira palavra do Senhor. O reino de Satanás se baseia na força, na lógica. Cada indivíduo considera todos os outros como um obstáculo no próprio caminho, ou como um degrau de escada que leva ao primeiro lugar. Esse poder também quer ser o primeiro lugar, né? Quer ser a religião oficial, quer tomar o lugar, matou muitos no passado e perseguirá muitos no futuro para se cumprir a profecia da palavra de Deus também. Durante esse período da Idade Média, né, nós podemos ver que se cumpriu a palavra do Senhor nesses 2.300 anos de escuridão. Foi o que aconteceu. E a palavra do Senhor revela-nos, né? E a história corrobora a palavra do Senhor. A letra C, o que entenderemos quando soubermos o final dos 2.300 dias, Isaías 43 e 25, Apocalipse 14, 6 e 7. O que entenderemos quando soubermos o final dos 2.300 dias, ou 2.300 anos? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43 e 25. Irmãos, no final dos 2.300 anos, Cristo ele entrou no lugar santíssimo para fazer a obra de intercessão no santuário, para fazer a obra de expiação por cada pecador. Quando nós compreendemos isso, nós então nos voltamos para Jesus, né? Ao final dos 2.300 dias, 2.300 anos proféticos, Cristo então passou do lugar santo para o Santíssimo, para fazer a obra de expiação. Então hoje, o povo de Deus deve entender que nós estamos vivendo num período soleníssimo, um período muito importante, o momento da expiação que nós estamos vivendo. E isso ocorre em meio ao juízo investigativo, onde a vida de cada um do povo de Deus é passada em revista. Isso, o juízo investigativo começa primeiro pela casa de Deus. E como está a nossa vida, irmãos? Precisamos compreender que ao final desses 2.300 anos, é esta obra que Cristo iria fazer, e esta obra que acontece de 1844 para cá. Então precisamos viver uma vida de humildade diante de Deus, precisamos viver uma vida, então, em que nós façamos um exame de consciência verdadeiramente profundo, confissão de pecados a Cristo,
a Deus, Cristo intercede por nós, precisamos nos converter da nossa vida de pecado. Então, Cristo trouxe luz ao seu povo sobre este assunto, na profecia da sua palavra. Nós precisamos compreender que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Precisamos nos converter diariamente ao Senhor Jesus. O juízo investigativo ocorre agora no céu, Cristo no santuário celestial quer nos purificar de todo pecado, mas precisamos nos voltar para Ele. Confissão, arrependimento, exame de consciência, onde tenho errado, o que preciso melhorar. Começou primeiro pela casa de Deus, irmãos. Começou primeiro pelo professo povo de Deus. E a primeira mensagem angélica, então, ganhou força naqueles dias, né? E nesses últimos dias também, essa mensagem para todo aquele que vive nos últimos dias, no fim do tempo do fim, é Apocalipse 14, 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Hoje nós vivemos nesse período, irmãos, de juízo, o juízo investigativo. Começou pela casa de Deus, pelo professo povo de Deus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos compreender a sua palavra, que possamos fazer um exame de consciência na nossa própria vida e nos voltarmos para Cristo hoje que é o dia da salvação.